Vovô, o que o senhor está lendo? Ana Júlia, eu estou lendo um livro importante. Ele conta a história da Igreja Adventista da Promessa, a nossa igreja. E o nome desse livro é Marcos que pontilham o caminho, a história continua. Nossa, que legal! Eu já ouvi tanto falar sobre a história da nossa igreja, mas eu queria saber dela mais detalhadamente. Será que o senhor poderia me contar como que começou a nossa igreja? Faço isso com alegria. Todavia, eu preciso de falar com você que para contar a história da Igreja Adventista da Promessa, a gente precisa de se referir a um homem chamado João Augusto da Silveira. Esse homem foi o homem que Deus usou para iniciar a Igreja Adventista da Promessa em 24 de janeiro de 1932. João Augusto da Silveira nasceu no estado de Alagoas em 1893. Em 1909, ele assistiu o primeiro culto evangélico na Igreja Presbiteriana em São Luís do Maranhão e lá ele ganhou uma Bíblia de presente. Em 1910, ele morava já em Paulista, no Pernambuco, e ele foi assistir um culto na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Recife. Lá ele compreendeu o Evangelho, aceitou Cristo e lá ele ficou. Ele foi batizado nas águas em 1912. Em 1914 ele se casou. Em 1918 ele foi chamado para trabalhar na igreja e assumiu como missionário, ou seja, um obreiro lá. Em 1922 ele foi consagrado ao ancianato, que equivale ao pastorado. E ele assumiu dali para frente o pastorado na igreja. Foi pastor na igreja referida de 1918 a 1928. Trabalhou lá por esse período e, no final do ano, ele pediu desligamento da igreja por motivos estritamente doutrinários. Ele estudava a Bíblia e entendia que o batismo no Espírito Santo com os dons de línguas era uma doutrina bíblica que precisava ser pregada e vivida pelos cristãos de sua época. Então, ele fez isso. Depois do desligamento, ele ficou na sua casa. Ele não frequentou a igreja. Ele também não fundou uma igreja imediato, não era essa a intenção. E 3 anos e pouco depois, lá na sua casa, lendo a Bíblia, era dia 24 de janeiro de 1932. Ele leu alguns textos e um dos textos dizia assim: "E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai", era Jesus falando. Quando ele leu isso, ele sentiu vontade de orar. Ele entrou na casa, foi lá no quarto, ajoelhou-se ao lado da cama e começou a orar, pedindo que o Senhor o confortasse, que o Senhor desse a ele o direcionamento, e naquele momento Jesus o batizou no Espírito Santo. E ele falou em línguas e glorificou a Deus e ficou maravilhado. Aí ele levantou-se daquela oração e foi assim que começou a Igreja Adventista da Promessa, 24 de janeiro de 1932. Nossa, vovô, que história maravilhosa! E o que aconteceu depois que o João Augusto da Silveira foi batizado no Espírito Santo? Ele já pregava para algumas pessoas a respeito do batismo no Espírito Santo, falar em línguas estranhas. Aí ele fez isso com mais intensidade. Para a primeira pessoa que ele falou foi a sua esposa. A irmã Marcionila, que era a esposa, ela não estava em casa no momento do batismo dele. Ele falou com ela e ele saiu falando para as pessoas, os amigos dele, as pessoas que ele conhecia, as pessoas que já eram evangélicas. Ele foi falando mais intensamente. Por quê? Ele já tinha sido batizado e ele sabia da realidade. Então, lá em Recife, organizou-se um grupo de pessoas que queriam buscar o batismo com o Espírito Santo. Foi o primeiro grupo Adventista da Promessa. Ele se reuniu num salão, num bairro chamado Fundão, no Recife. Eles tinham vigília a cada 15 dias. E Deus foi batizando pessoas no Espírito Santo, o Evangelho foi expandindo, mais pessoas aceitaram Cristo. E surgiu um outro grupo, que foi no interior do Pernambuco. Lá também eles faziam as orações, o pastor João Augusto dava assistência em Recife e dava assistência para eles lá. E também muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Durante esse período, havia pessoas que tinham se mudado do Pernambuco para o interior de São Paulo
essas pessoas conheciam bem ele. E dentre essas pessoas estava o seu tataravô, Severino Cosme, sua tataravó, Maria Cristina, o seu bisavô, Daniel Severino de Oliveira. E lembrando que você é a 5ª geração na família que serve a Deus na Igreja Adventista da Promessa. Ele veio para o interior de São Paulo, ficou muito tempo, organizou congregações, igrejas, e as pessoas foram progredindo e Deus foi abençoando e o povo foi crescendo e espalhou-se. Primeiro veio para o Paraná, depois foi para outros estados, todos os estados do Brasil, e a igreja cresceu bastante. Hoje nós estamos representados em 4 continentes e também em cerca de 20 países a Igreja Adventista da Promessa está representada. Nossa, a história da nossa igreja é muito linda. E agora, dia 24 de janeiro de 2024, vai fazer 92 anos que a Igreja Adventista da Promessa existe, né? E eu fico muito feliz que eu, juntamente com milhares de pessoas, podemos fazer parte dessa história. E, vovó, me tira mais uma dúvida. O batismo do Espírito Santo ainda é válido para os dias de hoje? E como que eu faço para conseguir ser batizado no Espírito Santo? Muito bem. O batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus. E essa promessa, ela está válida, totalmente válida. No dia de Pentecostes, quando aconteceu o primeiro batismo com o Espírito Santo, o apóstolo Pedro deu explicação para uma multidão que estava em Jerusalém. Essa multidão não era aqueles que estavam no cenáculo orando. E ele falou assim: esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. O Senhor continua chamando pessoas hoje ao arrependimento para se tornarem cristão, para aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Essas pessoas podem receber o batismo com o Espírito Santo, pode falar em línguas estranhas. O Senhor Jesus Cristo falou assim: quem pede, recebe. Quem busca, acha. E quem pede, as portas se abrem. E ele continua dizendo: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Então é válido. Vamos entender o seguinte: nós precisamos valorizar essa dádiva de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas estranhas, o ter os dons espirituais, para que sejamos fortalecidos e abençoados no Senhor nosso Deus, pois é uma doutrina bíblica que precisa ser pregada, precisa ser vivida por nós. Amém, vovô. Muito obrigada por ter tirado as minhas dúvidas e por ter me contado um pouco mais da história da Igreja Adventista da Promessa. Amém. Deus te abençoe.